Uma nova onda de calor está atingindo aqui o estado de São Paulo. As temperaturas podem chegar a 40 graus aqui na nossa região. Vem mais calorão pela frente. Deu uma trégua aí por conta das chuvas, né? Mas pelo visto, agora o calorão chega com tudo novamente. Deve seguir aí até o final do ano. Kleber Luiz já está ao vivo aqui comigo, está na Defesa Civil e traz pra gente aí mais detalhes, mais informações também. O que a gente pode fazer em casa, como sempre aquelas dicas que valem muito a pena para o nosso público, para a gente poder dar aquela aliviada no calor. Lembrando que se o sol está muito quente, tem que usar o protetor solar também, o filtro solar, a gente tem que se cuidar, né? Mas dá para fazer algumas coisinhas em casa e dá para tomar cuidado também. E principalmente, chegou no final de semana, vai na piscina, vai no rancho, vai nadar, cuidado redobrado em relação a afogamentos também. Kleber, boa tarde para você, meu querido, seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Traga as informações aqui pra gente. É isso mesmo, Josi, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha em casa. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Já estava bastante quente, mas agora essa nova massa então de ar quente se aproxima aqui do estado de São Paulo, vai elevar bastante as temperaturas, como você adiantou, aqui na região de Rio Preto e também na região de Araçatuba, pode chegar a 40 graus o termômetro. Já na região de Presidente Prudente, o clima um pouquinho ameno, mas ainda assim bem quente, 37 graus, essa é a expectativa de temperatura máxima lá, pelo menos até depois de amanhã. Essa massa de ar quente ela deve levar em até 5 graus a temperatura média para esse período do ano. Por isso, como você disse, é importante tomar cuidado, é importante a gente cuidar da nossa saúde o ano todo e quando esquenta assim, mais ainda. Por isso que a gente vai falar com o José Carlos Sé, da Defesa Civil aqui de Rio Preto, que vai trazer dicas valiosas para a gente, né, Sé? Primeiro, a respeito da umidade relativa do ar, que acaba também ficando baixa quando acontece isso, quando essa massa de ar quente chega, né? O que fazer então para se proteger, para se prevenir? Então, você vê com a 40 graus, você tem que se preocupar com a sua saúde e principalmente da sua família. Então, hidratação, muita hidratação, principalmente as crianças e as pessoas de idade. Sobre a umidade do ar, que provavelmente vai abaixar mais ainda, né? As pessoas têm que ou umidificador de ar dentro de casa, principalmente no quarto para dormir. Se não tem um umidificador, colocar toalhas molhadas, até balde com água, né? E não fazer exercício físico das 10 até as 4 horas da tarde. Isso você vai preservar a sua saúde. Claro, estender também esse cuidado aos animais de estimação, que também sentem bastante. Da mesma forma, né? O cuidado com as crianças e com os animais da mesma forma. Bom, e aí em relação também a queimadas e tudo mais, porque com a umidade baixa também, calor, tem tudo isso, né? A gente tem que cuidar para não piorar ainda mais a qualidade do ar, né? Isso, ainda bem que choveu bastante esse ano, a vegetação não está seca, né? Porque daí seria muito pior. Então não colocar propositalmente fogo nas matas, o resto de lixo, o resto de grama, não fazer isso para não prejudicar mais a umidade do ar. Bom, a Josi, inclusive, chamou atenção também enquanto a gente conversava aqui, porque com esse calor a gente tem aqui rios, né, tem lagos na nossa região, o pessoal acaba indo para amenizar o calor, nadar nesses locais, né? Tem que redobrar os cuidados também em relação a isso, até na hora de amenizar o calor para não criar um outro problema. Exatamente. O que a gente fala, você vai para uma beira do rio, primeira precaução que você tem que tomar, leva uma boia com a corda. Nunca, se uma pessoa está se afogando, não chega perto dela, porque provavelmente os dois serão afogados, porque aquele desespero, ela cata no cabelo. Então leva uma boia com a corda, você joga a boia, aí você faz o salvamento, preservando a tua vida também. Em relação até à alimentação, né? Falou em relação à hidratação, mas a alimentação também precisa de algum cuidado nessa época, nesse calor, para não, tanto em relação a nadar, quanto mesmo ficar em casa durante o dia, para não sofrer ainda mais, né? Exatamente, você se comer demais também, quando você vai para um local desse de rio ou piscina, você tem que comer frugalmente, né? Se puder comer só frutas, melhor. Não encher a pança e depois ir, né, nadar, e o que pode ocorrer que é uma congestão e a pessoa pode ficar e se afogar também ali. Lembrando também em relação à bebida alcoólica, porque muita gente fala que tem que se hidratar e ingerir bastante líquido, mas é água, viu, gente? E se for beber um pouquinho, claro, com moderação, evitar entrar na água também, né? Exatamente. A bebida alcoólica, você sabe, né? Não precisa falar o tanto de problema que causa a bebida alcoólica, principalmente, né, você dirigir alcoolizado. Certo, muito obrigado então, Sé.
e ficam aí as dicas valiosas. E a gente falou ao pessoal que procura piscina, procura lago, para poder se refrescar nessa época do ano, com esse calorão. O verão está chegando, inclusive, no próximo dia 22, chega oficialmente a estação. Temperatura já é de verão, mas o verão chega oficialmente no dia 22. Nessa época do ano, Olímpia recebe, inclusive, muitos turistas aqui. O ano passado bateu um recorde de visitantes, foram mais de 3,5 milhões ao longo do ano. E nessa época do ano, dezembro e também em janeiro, são os meses com o maior número de turistas. Para se ter uma ideia, segundo os últimos levantamentos para esses meses, a cidade recebe em média 400 mil visitantes em um único mês nessa época de fim de ano, né? Então, ao todo, entre janeiro e dezembro, são 800 mil visitantes na cidade. E agora nós temos, inclusive, acesso a uma câmera exclusiva, direto de Olímpia, a Record TV. A Record fez essa parceria, a gente consegue, então, ter imagens da cidade para ver a movimentação nessa época de alta temporada. O município ainda não divulgou a previsão para este ano. O número de visitantes também só deve sair no começo do ano que vem, quando eles fazem todas as apurações das pessoas que ficaram hospedadas nos resorts da cidade, que passaram pelas catracas também dos parques, dos clubes ali de Olímpia, mas, claro, a expectativa é que eles mantenham aí essa média de mais de 3 milhões de visitantes, ou até superem, batam um novo recorde, já que a gente está nesse momento aí de retomada da economia. Então a gente tem imagens aí da Avenida Aurora Forte Neves, é a principal avenida ali da cidade, inclusive é acesso também a essa área turística ali da cidade, o chamado Vale do Turismo, como foi batizado ali por quem mora em Olímpia, onde tem uma grande concentração de parques, de atrativos turísticos, de resorts também. Então você que está com a gente aí de casa, está acompanhando imagens ao vivo da Estância Turística de Olímpia, e a partir de agora vai ser assim, né? A Record, que está sempre junto com você, está de olho em tudo que está acontecendo e cada vez mais perto da população e das cidades da nossa região também, né, Josi? É com você. É isso, Clebinho, cada vez mais perto aí do nosso povo, em todas as cidades aqui da nossa região. Pode deixar nas imagens de Olímpia, ao vivo. Olha que bacana, agora a gente tem uma câmera da Record Rio Preto, lá em Olímpia, para você poder acompanhar como que está a movimentação na cidade. Essa que é uma das principais avenidas de Olímpia. Imagens ao vivo para você, Kleber. Pergunta aí para o Cé, eu não sei se você tem a informação também, esse calorão danado, 40 graus aí, essas temperaturas mais altas, devem continuar até quando? Até Natal, até Ano Novo, até os próximos 15 dias? Vai ter chuva? Não vai ter chuva? Me conta um pouquinho. Bom, essa massa de ar quente deve ficar aí com força aqui na região até depois de amanhã. Mas vamos saber com vocês que também fazem esse monitoramento. É facta? Há previsão de que esse calorão, que as temperaturas continuem altas até o fim deste ano? Tem previsão de chuva também nesse período? As chuvas serão ocasionais, né? Porque quando sobe muita temperatura, a formação de chuvas. Então, a previsão que nós temos é de uma semana. Então, nessas próximas semanas, né, alta temperatura. A gente tem uma percepção, me corrija se eu estiver errado, de que toda vez que tem esse calorão, normalmente temporais ocorrem também, acabam favorecendo a formação de temporais. Isso é possível também, a gente deve se preocupar, ficar atento? Ficaremos atentos, sim. E o que a gente tem que fazer? Torcer para não vir para cá com essa violência toda, né? Então, por isso que a gente recomenda que, se caso muda a temperatura, as pessoas tomarem mais cautela, não entrem em áreas alagadas, né? E assim vai cuidar da sua família e não acontecer mais acidentes. Certo, muito obrigado então mais uma vez, Cé. Tá, então as informações para você e para todo mundo de casa, Josi. Obrigada, Kleber, pelas informações. Bom trabalho para você. Mande um abraço aí para o Cé também.